Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Uma Nova Visão da Massagem, que acontece toda terça-feira às 20 horas aqui no meu canal do Instagram. O objetivo desse projeto é poder ajudar outros profissionais que querem decolar a sua carreira e alavancar o seu negócio. Então, nesse projeto, a ideia é convidar quem estiver presente aqui na live para participar ao vivo comigo e poder tirar as suas dúvidas. Então, essa pode ser a sua oportunidade de esclarecer alguma dúvida, seja de um caso clínico de um paciente, sobre a gestão do seu negócio, divulgação do seu serviço ou qualquer outra dúvida que pode estar te paralisando. Então, quero pedir para você que está aqui, se quer participar comigo, se tem alguma dúvida, manda para mim uma solicitação de participação que eu vou estar te chamando para falar diretamente comigo. Ou se você não gosta de participar ao vivo, também pode mandar para mim aqui a sua dúvida por escrito que eu vou estar respondendo, tá bom? E também quero pedir para vocês aproveitarem, clicarem aqui ó, no coraçãozinho, manda aqui os corações. Também clica aqui no aviãozinho, compartilha essa live aqui com pelo menos 5 pessoas que você acredita que podem ser beneficiadas desse conteúdo e manda para mim aqui um hashtag enviei. Será que eu tenho aluna do método Natália Tanaka aqui? Se tiver, manda para mim o hashtag turma e o número da sua turma para eu saber que vocês estão por aqui. E para quem está chegando agora, essa é uma live onde eu quero convidar alguém que tem dúvida, seja de algum caso clínico, sobre gestão, divulgação ou qualquer dúvida que vocês tiverem para estar participando aqui comigo. Ou então vai mandando para mim dúvidas aqui nas mensagens que eu vou estar respondendo. Vamos lá, vou aguardar então. Tem gente entrando. Alguém gostaria de estar participando aqui ao vivo para tirar alguma dúvida? Se você não consegue fazer a solicitação, só manda para mim aqui um hashtag quero participar, porque daí eu consigo te achar aqui para estar te convidando. Tô vendo aqui a Érica, turma 10 que começou agora essa jornada do método Natália Tanaka. A Edna também, da turma 10. Se vocês tiverem dúvida também, mesmo que alunas do método Natália Tanaka, se tiverem dúvidas e quiserem participar aqui ao vivo comigo. Nilda também está chegando aqui, da turma 10. Quem mais? Vani, Silene, Fran, turma 10. Deixa eu chamar aqui a Rosângela Mota Bezerra. Vamos aguardar. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui a dúvida da Tada. Tem o cliente que está ruim do joelho. Qual o melhor tratamento? Aí você vai precisar fazer uma avaliação para identificar quais são as alterações que estão presentes, né? E que estão causando essa paciente. Mas com a massagem você consegue trabalhar tanto os músculos como os outros tecidos moles, né? Tendões, ligamentos. E com isso você pode estimular esses tecidos que podem estar inflamados, né? Mesmo que seja um desgaste articular, uma artrose, essas alterações, elas provocam um processo inflamatório, e esse processo inflamatório... Ah, a Tada tá falando assim, cartilagem. Então, vamos lá. Se é um desgaste de cartilagem, esse desgaste de cartilagem causa uma inflamação no local, tá? A inflamação no local leva à produção de substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias, elas vão ativar no local do desgaste, vão ativar os nociceptores, que são os receptores sensíveis à dor. Deixa eu só tentar chamar de novo, porque não deu certo. Ai, duro que eu não vou lembrar o nome dela que solicitou. Se você tiver aí, solicita de novo a sua participação.
Como que eu falei que era o nome dela, gente, que solicitou? Esqueci. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Deixa eu procurar aqui. Acho que era Rosângela Bezerra. Se você tiver aí e quiser participar, estou mandando de novo. Acho que deu algum errinho na hora de conectar. Então, só voltando aqui ao que eu estava explicando para Não, peraí. Tada Teixeira, né? Então vamos lá, o paciente está com dor no joelho por desgaste da cartilagem. Esse desgaste vai causar uma inflamação no local. Essa inflamação libera substâncias inflamatórias e essas substâncias inflamatórias acabam ativando os nociceptores, que são receptores da dor. Essa informação dos nossos receptores é conduzida através dos nossos nervos sensitivos até o nosso cérebro. O cérebro vai interpretar aquele estímulo doloroso e responde com um impulso nervoso através das nossas fibras motoras, que vão até os músculos e tecidos moles lá daquela região. Então, esse impulso motor vai determinar a contração dos músculos lá da região do joelho. Então, a gente chama isso de um espasmo muscular. Então, é uma contração muscular de proteção. Caso essa inflamação por conta do desgaste permaneça por muito tempo, esse espasmo muscular acaba se tornando uma contratura muscular. Por conta do estímulo prolongado, vira uma contratura muscular, que é uma contração máxima e mantida. E essa contração, essa contratura muscular, ela causa mais dor. Então, você fica num ciclo vicioso de dor por conta do desgaste, um espasmo muscular que pode evoluir para uma contratura da musculatura, como uma forma de proteção, e isso causa mais dor, porque a contração muscular, ela também ela comprime nervos, né, que causam, que inervam a região. Então, quando ela comprime os nervos, causa mais dor. E aí, se você faz a massagem, tanto nos músculos como nos tecidos moles, né, tendões, ligamentos, você vai melhorar a circulação no local, então com isso vai chegar mais nutrientes, mais oxigênio, isso vai acelerar, né, o processo de reparo, diminuir a inflamação do local, porque quando chega mais sangue, né, melhora lá o metabolismo, então aquele processo inflamatório é reparado mais rapidamente. Tem o fator também que é um mecanismo aí que acontece, que é a teoria do portal da dor, né? O fato de você massagear o local faz com que o estímulo do toque iniba o estímulo doloroso lá no cérebro. Então, são vários os benefícios, efeitos que a massagem vai promover no local, e isso vai acelerar o processo de reparo, né, da lesão. Agora, tem que ver qual que é o grau de evolução desse desgaste dessa cartilagem, porque se tiver num grau muito avançado, aí o paciente talvez tenha que buscar um tratamento mais invasivo, de repente uma artroscopia. Tá? Eu atendi até semana passada uma paciente que fez um tratamento comigo, ela chegou também com queixas de dores no joelho, ela tinha feito já exames, né, de ressonância, e apresentou lá, ela tinha já uma artrose, um desgaste na articulação, ela tinha uma lesão de menisco, ela tinha inflamação de tendões, e quando ela chegou lá, de 0 a 10, ela tinha uma dor assim de 9, segundo ela. E aí nós fizemos um plano de tratamento, ela fez 10 sessões, e na última sessão a dor dela, porque ela já fez o tratamento conservador, usei com ela tanto terapias manuais, né? No caso eu uso a massagem Life, que é do método Natália Tanaka. Fiz também com ela exercícios terapêuticos, né? Para estar trabalhando o fortalecimento. Tá travando? Peraí. Tá travando para vocês também? Para quem tá travando? Então, eu fiz tanto a massagem Life do método Natália Tanaka na musculatura e nos tecidos moles ao redor do joelho.
Trabalhei também um pouco de mobilização, manipulação da articulação, mobilização passiva, né? Mobilização articular. E também trabalhei com, então foi a massagem life, mobilização, trabalhei também exercícios terapêuticos para trabalhar, para fortalecer a musculatura, para trabalhar a propriocepção, porque como ela já estava com essa dor há muito tempo, né, ela estava com essa contratura muscular e tinha ela como forma de proteção, né, ela tinha assim, uma insegurança muito grande de estar fazendo os movimentos com o joelho, fazendo descarga de peso, subir e descer a escada. Ela tinha, além da dor, né, desenvolveu uma fraqueza e uma insegurança. Então a gente trabalhou toda essa parte, mas assim ela ficou com um pouco de dor. E aí, no caso, eu encaminhei ela para estar procurando um médico, tá avaliando essa questão, essa necessidade de ter que fazer talvez um procedimento mais invasivo. Acredito que no caso dela, por conta de uma lesão que ela tem no menisco, então toda vez que ela descarrega, né, coloca carga no joelho, no movimento de subir, descer a escada, ela tem essa dor, tá? Deixa eu voltar aqui que eu perdi algumas mensagens. A Bárbara perguntou: esse método só pode ser aplicado por físio e massoterapeutas ou podem ser feitos por acadêmicos que querem começar na área? Pode sim, Bárbara. Mesmo por pessoas que ainda estudantes, né, e acadêmicos, podem estar realizando sim o método Natália Tanaka, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Ferreira Anne, procedimento para ser tratado para pacientes que detectou com ressonância uma hérnia lombar. Eu estou, inclusive, montando um conteúdo para trazer para vocês uma live sobre hérnia de disco lombar. Vai estar, assim, muito completo. Vou começar explicando desde, né, da anatomia da coluna, o que acontece numa hérnia de disco, quais são as classificações de hérnia, como fazer testes para poder identificar se realmente é uma hérnia de disco verdadeira, e depois, né, como seria a conduta clínica e o tratamento. Mas vamos lá, vou te responder assim rapidamente, porque para eu te responder, né, tudo com detalhes, eu teria que estar trazendo essa aula, mas ela está aí já está quase pronta para eu gravar para vocês. Mas basicamente a primeira coisa que você tem que fazer quando o paciente vier com um exame de imagem onde tem o diagnóstico de hérnia de disco lombar, você precisa confirmar se essa hérnia de disco lombar ela é realmente uma hérnia verdadeira, tá? Ou se ela se não é essa hérnia que está causando os sintomas dos pacientes, do paciente, no caso. Porque às vezes o sintoma que o paciente está sentindo não é causado por aquela alteração presente no exame de imagem. Então, na avaliação, você precisa fazer testes com esse paciente para identificar se realmente é uma hérnia clínica verdadeira ou se é só uma alteração presente no exame de imagem, mas não é aquilo que está causando a dor do paciente. Essa dor que ele sente, não sei quais são os locais onde ele se queixa de dor, mas se ele tem dor na lombar que irradia para membro inferior, podem ser outras situações que podem estar causando essa dor. Pode ser uma dor miofacial, pode ser um bloqueio articular, podem ser outros fatores que estão causando e não necessariamente a hérnia, tá? Porque já tem estudos que comprovam que se você pegar 10 pacientes e submetê-los a exames de imagem, pode ser que dos 10, 8 apresentem hérnia de disco. Só que desses 8, pode ser que 4 são assintomáticos e 4 têm sintomas. Então, o primeiro passo é isso, identificar se os sintomas e as queixas do paciente está mesmo relacionado, né, com o exame, com a alteração presente no exame de imagem. E aí, qual o procedimento para ser tratado no caso da hérnia de disco? Numa fase mais aguda,
né, onde o paciente vai estar com uma queixa assim muito intensa de dor, eu costumo tratar o paciente com no caso, a massagem Life, que é do método Natália Tanaka, que é uma massagem com finalidade terapêutica, porque a ideia é, como eu acabei de explicar no caso do joelho, da mesma forma, mesmo mecanismo que acontece no joelho, também acontece numa situação de hérnia de disco. Caso, né, a gente identifique que realmente aquela dor do paciente seja causada pela hérnia de disco. Ali na região, todos os tecidos moles ao redor, por conta da hérnia de disco, acontece o mesmo processo. Essa lesão acaba liberando substâncias inflamatórias que vai estimular os nossos receptores. Por sua vez, o cérebro responde com o impulso motor, determinando o espasmo e a contratura dos músculos ao redor. Por isso que o paciente às vezes dá aquelas travadas, né, por conta dessa contratura muscular. Então eu começo promovendo o relaxamento dos músculos ao redor. No caso da lombar, eu gosto de trabalhar quadrado lombar, glúteo médio, piriforme, paravertebrais, ilho-psoas, diafragma. Normalmente são os músculos que estão associados, apresentam uma certa contratura e são sensíveis no caso de uma hérnia de disco lombar. Depois dessa parte, o que mais pode ser abordado? Pode ser usado. Você pode usar mobilização articular, né? Uma manipulação, acho que teria que ser num estágio um pouco mais avançado, um pouco mais crônico, onde o paciente não está muito sensível, porque se ele chega com muita dor, às vezes uma manipulação, primeiro que ele vai segurar, né, e não vai deixar você manipular. Então, uma mobilização articular, exercícios terapêuticos, tá? O paciente, você tem que orientar o paciente que ele não pode ficar em repouso, porque os pacientes têm essa crença de que se ele tem uma hérnia, ele tem que ficar em repouso. Então, você tem que expor o paciente à carga de forma gradual, então através de exercícios terapêuticos com carga, né, graduada, você vai expondo ele. Inicialmente, se ele estiver num estágio bem agudo e com muita sensibilidade, o ideal é você começar a trabalhar com ele com exercícios que fazem a flexão de tronco, porque se você fizer a extensão, quando você faz a extensão de tronco num paciente com hérnia de disco, é como se você colocasse a sua língua entre os dentes e quando você faz a extensão, os dentes mordem a língua, tá? Então, o paciente com hérnia, se você começa inicialmente trabalhando a extensão, ele vai sentir aquela fisgada, como se a coluna lá estivesse mordendo, né, as raízes nervosas. Então, essa sensação de morder a pontinha da língua. Então, normalmente, os pacientes não toleram muito a extensão. Inicialmente, você trabalha movimentos de flexão, gradualmente, até ele ter um pouco de alívio dos sintomas. Nas primeiras sessões, essa flexão de tronco tem que ser sem o estiramento do nervo, porque se ele faz extensão de tronco, ele sente essa dor, como se estivesse mordendo a língua. Se ele faz uma flexão com o estiramento do nervo, ele também vai sentir dor. Então, tem que ser numa posição onde não tem esse estiramento. E aí, aos poucos, conforme vai passando as sessões, daí você começa a introduzir os exercícios de extensão, tá? Quem mais? Acho que basicamente é o que eu usaria para um paciente com hérnia de disco. Essa parte de analgesia com as massagens terapêuticas, no caso a massagem Life, mobilização, manipulação e os exercícios terapêuticos. Seria isso, tá? Eu já reabilitei muitos pacientes com hérnia de disco usando esses procedimentos. E muito importante, quando o paciente realmente você detecta que ele tem uma hérnia de disco verdadeira, né? Que o que está lá nos exames de imagem é realmente o que está causando a dor dele, você tem que explicar muito bem para o paciente sobre o prognóstico dele. A hérnia de disco, ela é um tratamento demorado. Se o paciente chega no início, é mais fácil, mas se ele já teve várias crises, é bem demorado. Então, você tem que deixar ele ciente de que é um tratamento demorado para você controlar as expectativas dele, porque não vai ser com 5 ou 10 sessões que ele vai reabilitar. É um tratamento assim, a gente não pode generalizar, tem pessoas que respondem rápido, mas normalmente tende a ser
um tratamento que o paciente precisa de muitas sessões, tá? Então, acho que é isso que eu queria falar sobre hérnia. E também tem que, a hérnia de disco, você também tem que conversar muito com o paciente para poder trabalhar as crenças e as limitações dele. Por ser um tratamento demorado, né, muitas vezes o paciente acaba desistindo, ou ele cria uma expectativa de que vai ser muito rápido, que aquilo não está dando resultado, que ele então não pode se movimentar, que ele tem que ficar parado, não pode mais, né, fazer. Tem que ficar deitado o tempo todo, então você tem que explicar isso para ele, né? Que ele, se ele ficar sedentário, cada vez mais os músculos vão enfraquecer e mais suscetível aquela coluna vai ficar a lesões. Dentro dos exercícios, eu também trabalho bastante o fortalecimento da região abdominal, dos músculos abdominais aqui do core. Quem mais? A Nilda tá mandando, Natália, tem uma paciente que tem zumbido no ouvido e nada passa. Fiz uma massagem relaxante e ela disse que a pressão melhorou. Peraí. Ela disse que a pressão melhorou, mas ela ainda sente. Então, o zumbido no ouvido, existe uma possibilidade desse zumbido ser causado por algum ponto gatilho em algum músculo contraturado dessa região da face. Pode ser masseter, né? Algum músculo aqui da região cervical, pode causar o zumbido. Então, assim, você pode fazer a massagem terapêutica, no caso a massagem Life, que você vai aprender nos músculos dessa região. Agora, se persistir o zumbido, daí aconselha ela vai ter que procurar um otorrino, né? Porque existem vários outros fatores também que podem causar esse zumbido no ouvido. Então, teria que identificar a contratura em músculos da região da face e da cervical é um dos fatores. Então, se você soltar, liberar esses músculos, mas ela ainda continuar, daí ela vai ter que procurar um otorrino. Pode ser tanto por algum problema interno no ouvido, pode ser por disfunção da ATM também, um desgaste que acontece na articulação temporomandibular, que aí leva também, acarreta um zumbido no ouvido, aí ela teria também que investigar isso. Aí no caso da ATM, talvez seja um ortodontista que avalia, né, essa questão. Deixa eu ver. Elisângela Rodrigues, pacientes que foram curados de câncer, pode ser feito método? Sim, acho que é importante você pedir a liberação, a autorização do médico, né? Mas se o paciente já está curado, não tem nenhuma contraindicação. No caso, a massagem só é contraindicada em caso de pacientes, né, que têm o câncer ativo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui quem quer participar. Chamar alguém aqui para... Ai, gente. Estúdio Rose. Se você tiver aí... Alô? Rose? Oi, Rose, tá me ouvindo? Quem mais? Enquanto isso... Tada tá perguntando qual tratamento para esporão. Então, já tratei pacientes com esporão de calcânio também. Eu usei, no caso, a massagem Life, também, que é a massagem terapêutica, né? E aí, associado à massagem Life, exercícios terapêuticos. Quais foram os resultados? Uma parte dos pacientes melhoram e outros não. Tem uns que têm mais resistência e dificuldade, porque ali é uma região que é muito difícil de circulação.
Então, alguns pacientes fazem, melhoram, resolvem o problema de esporão, e alguns não, e alguns têm que ir para cirurgia, às vezes, para poder estar fazendo, para poder estar raspando, às vezes, a região, tá? Cadê a Estúdio Rose? Se você tiver aí, manda para mim a solicitação de novo. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Acho que a sua internet não estava muito boa. Vamos ver aqui. Nath, preciso muito cuidado. Tive um paciente que perdeu os movimentos das pernas, sofreu uma cirurgia de 10 horas, onde colocou 6 hastes de titânio para segurar a coluna e depois de um ano voltou a andar. A recuperação foi essência de tudo, fisioterapia na piscina aquecida, no colo da terapeuta. Bom, não entendi qual seria exatamente a sua pergunta. Quem mais aqui tem alguma pergunta ou gostaria de estar participando aqui ao vivo? Vamos lá, podem mandar aqui. Pode ser dúvida de casos clínicos, pode ser dúvida de gestão, de divulgação. Como é que tá essa parte de vocês? Conta aqui um pouquinho para mim. Acho que eu não pulei nenhuma pergunta, não. Deixa eu voltar. Se eu pulei alguma pergunta, manda para mim de novo aqui, que acho que ficou lá para trás. Manda de novo, que aí eu respondo aqui para vocês. Chegou mais alguém aí da turma do Método Natália Tanaka? Quem mais está aqui? Manda para mim aqui um hashtag turma e o número da sua turma. Eu vi que tem bastante gente da turma 10. O pessoal está começando os primeiros módulos. Deixa eu ver aqui. Tratamento para gordura localizada. Eu não faço tratamento para gordura localizada. Já trabalhei, tá, com a parte de dermatofuncional. Tinha tanto aparelhos de ultrassom, radiofrequência, carbox, Indermo, vácuo, que no caso é Indermo, né? Mas hoje eu não trabalho mais. Mas basicamente para gordura localizada que a gente sabe massagem modeladora, né? Para aumentar o metabolismo no local. E essas que eu falei. No caso, ultrassom de alta potência, carboxterapia, radiofrequência e endermo. Acho que todos esses que que eram os recursos que eu tinha e que eu gostava de utilizar. Hoje em dia também tem criolipólise, eu não cheguei a trabalhar com ela, então eu não sei quais são os resultados. E associado a isso, né, tem que ter a colaboração do paciente, fazer exercício físico, controlar a alimentação, tudo mais. Nilda está falando, tenho muitas dúvidas nas divulgações. Quais seriam as suas dúvidas, Nilda? Manda aqui para mim, para eu poder te ajudar. Sobre a manta térmica, você utiliza sempre? Sempre. Antes do paciente chegar, né, eu já deixo ela ligada para ficar aquecidinha. Então, sempre uns 15 minutos antes, 20 minutos já deixo ela ligada. A não ser que o paciente peça para desligar. Tem um ou outro paciente que às vezes sente muito calor, então prefere que ela fique desligada. Mas normalmente é sempre ligada. São poucos os que não gostam. Aliás, a maioria adora deitar na maca justamente por conta da manta. E se vocês não usam, passem a usar, viu? Faz toda a diferença. É uma experiência diferenciada. Todo paciente que chega e deita na minha maca pela primeira vez e sente ela quentinha, adora.
Agora, depende no caso, se você trabalha num lugar onde não vai ter ar-condicionado, numa cidade que é muito calor, aí eu não sei te falar, né, se daria para usar em todos os atendimentos. O principal é você ver sobre a preferência do paciente. É ele que vai determinar. Porque às vezes quem faz home care, né, nem sempre vai num lugar onde tem um ar-condicionado. Quando tem um ar-condicionado é fundamental, porque daí a pessoa não vai sentir frio, né? E você não precisa desligar o ar e você não precisa passar calor. É... Socorrinha. Natália, posso continuar minha divulgação na minha rede social ou terei que criar outra para minha gestão do negócio? Deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber se você pode ter uma rede social pessoal e usar ela como perfil comercial. Se for essa a sua dúvida, eu vou te falar que não tem certo nem errado. Cada um vai ter os seus critérios e as suas preferências. Eu vou te falar quais são as vantagens e desvantagens de um e de outro, tá? No caso, se vocês separarem, eu uso a minha própria conta, que antes era um perfil, né, pessoal do Instagram, e eu converti ela para um perfil comercial. Isso sim é necessário. É porque o perfil comercial, ele te dá muito mais ferramentas para você trabalhar a divulgação do seu negócio. Ela te dá muito mais informações, te dá a possibilidade de fazer campanhas de impulsionamento, coisa que no perfil pessoal você não consegue. Agora, o que muita gente me pergunta é: eu preciso criar um perfil comercial com um nome comercial para o meu negócio? E aí eu vou te falar quais são as vantagens e desvantagens, né? Não tem certo ou errado, você é que vai escolher. A vantagem de você usar o seu nome para estar divulgando o seu negócio é que as pessoas criam mais conexão com outras pessoas. Então, os seus pacientes e potenciais pacientes, elas vão se conectar muito mais com a sua pessoa do que se você criar um nome comercial para o seu negócio. Então, as pessoas se conectam muito mais com a Natália do que se, no caso, o meu perfil chamasse, vou usar o exemplo de um nome que eu usava antes, tá? Para minha clínica, chamava Instituto Vidas. Então, se eu usasse o perfil Instituto Vidas, talvez inicialmente a pessoa que não te conhece, ela vai se conectar mais com a Natália do que com o Instituto Vidas, porque a pessoa vai pensar assim, mas quem é o Instituto Vidas? O Instituto Vidas é um nome comercial e as pessoas não sabem quem está por trás do Instituto Vidas. Diferente da Natália. Você sabe que eu sou a Natália, então isso gera uma conexão maior, tá? Agora, qual é a desvantagem de usar um nome? Eu uso o meu nome, Natália Tanaka. Amanhã ou depois, se alguém vier e querer, assim, se quiser fazer uma oferta para que eu venda a minha marca, daí o nome pessoal fica mais difícil de você vender. Se eu usasse o Instituto Vidas, eu poderia vender a empresa Instituto Vidas para uma outra pessoa. E aí ela leva todos os meus seguidores, todas as minhas postagens, leva tudo isso. Agora, então o que é vantagem em um é desvantagem no outro. Qual que é a vantagem de usar o nome comercial para o seu negócio? É que se um dia você quiser vender, você vende, né? Tipo assim, então você cria uma empresa, cria um negócio, quando ela está super valorizada, você vai lá e vende. Alguém te faz uma oferta, você vende aquele negócio, aquela empresa, tá? A desvantagem é que gera menos conexão no início. Então, assim, para vocês que são profissionais da área da saúde, né? Que são vocês que vão oferecer o serviço de vocês, a minha sugestão é que você use o seu nome, mas que você mude o seu perfil, a opção, né, do Instagram de perfil pessoal para perfil comercial e mantenha o seu nome.
A não ser que, vamos supor, tem uma outra vantagem de usar o nome comercial, é que no nome comercial você pode ter uma equipe. Então, quando eu tinha o Instituto Vidas, eu era proprietária e tinha uma equipe que atendia lá e que oferecia diversos serviços. Nesse caso, um nome comercial se encaixa melhor. Agora, se no caso você é sozinha, só você vai atender, eu sugiro que use o seu nome, mas muda o Instagram para perfil comercial, tá? Então, assim, é uma questão de escolha, o que você acha melhor para você. A Fran perguntou, mesmo no verão, se eu uso maca mesmo no verão? Mesmo no verão por conta disso, tá? Eu trabalho na sala com ar-condicionado, então a minha sala sempre tá fresquinha, mesmo no verão. E aí eu ligo a manta. Eu ligo ela não no muito forte, né? Ela só vai ficar, ela não vai chegar a aquecer, ela só mantém a maca aquecida, não chega a esquentar muito. Nilda, como fazer o conteúdo nas redes sociais? Então vamos lá. Se eu não me engano, você é da turma 10 do método Natália Tanaka, né? Se você é da turma 10 do método Natália Tanaka, não se preocupa, porque vocês têm de bônus no curso. Dentro do curso Método Natália Tanaka, eu dou de bônus um curso completo de marketing digital, onde eu vou te ensinar passo a passo como usar as suas redes sociais para estar divulgando o seu serviço e atraindo mais pacientes. Então, eu vou te ensinar todo o fundamento, vou te ensinar do zero ao avançado. Você vai entender todo o fundamento do marketing digital, qual que é a importância dele, quais são os objetivos, todos os detalhes que você precisa saber, o seu nicho, o seu público-alvo, como planejar as suas postagens, o que você deve postar, como você vai postar, com qual frequência, se texto, se vídeo, tudo isso eu vou ensinar para vocês, tudo bem, bem, bem explicado. Tanto que esse curso ele foi totalmente regravado. Eu estou ainda subindo algumas aulas novas, porque eu mostro, inclusive, para vocês como fazer na prática uma campanha de impulsionamento para aumentar o alcance das suas publicações, tá? Basicamente, quando a gente pensa em usar as redes sociais, a gente tem que ter em mente que a ideia é você gerar muito conteúdo de valor, que esse conteúdo de valor agregue muito conteúdo de valor, né? Que vai agregar para o seu potencial paciente e que com esse conteúdo você vai ajudá-lo a resolver uma dor, uma dificuldade, ajudá-lo a alcançar um sonho, um objetivo, ou simplesmente conscientizar ele de que existe tratamento para aquele desconforto, tá? Você tem que pensar sempre em usar uma linguagem simples e clara para que a pessoa que está vendo aquele seu conteúdo, ela identifique aquele conteúdo como se você estivesse falando com ela. Então, não sei se você assistiu a live de ontem que eu fiz com o George, ele deu várias dicas também. Se você não assistiu, recomendo que você assista, até liberar, né, esse curso de marketing, mas já dá uma boa ideia. A ideia é você não ficar usando termos, ficar descrevendo técnicas, usando termos científicos, dados científicos, não usar aquelas imagens muito elaboradas, porque isso não cria conexão, tá? Isso vai acabar afastando. A ideia é que você tem que produzir um conteúdo que, quando aparecer lá no feed do seu potencial paciente, que ele vai olhar aquilo e aquilo vai chamar muito a atenção dele, que ele vai perder uns minutinhos e vai clicar na sua publicação para ler ou para assistir o seu vídeo. E aí você também tem que fazer isso com uma certa frequência, porque aquela ideia de que se você não é visto, você não é lembrado, né? Você tem que estar o tempo todo aparecendo para os seus potenciais pacientes, porque você vai gerar cada vez mais o desejo nele de consumir o seu serviço. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu sempre tive vontade de fazer uma cirurgia plástica no nariz.
Já há muito tempo. Mas isso aí tá aqui, né? Tá num cantinho do meu cérebro, tá lá guardado para que no momento que eu tiver condições para eu fazer. E tem um cirurgião plástico aqui de Ribeirão Preto que toda hora aparece lá no meu Instagram, ou nos stories, ou lá no feed. Todo dia ele está gerando conteúdo e ele está lá falando das cirurgias que ele faz, dos procedimentos que ele faz. E esses tempos atrás eu vi que ele se especializou em cirurgia plástica de face e especificamente de nariz. E eu vi que ele mostrou umas imagens, né, de uma cirurgia, de um resultado de uma cirurgia que ele fez numa paciente que também era japonesa, meio oriental. Ou seja, eu tenho já o desejo de fazer, e aí ele fica, né, postando, 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 isso fica aguçando o meu desejo de fazer. E quando eu decidir que eu quero fazer, ele vai ser um dos profissionais que eu vou consultar. Inclusive, hoje eu até liguei lá para ver quanto que era a consulta dele, quanto tinha disponibilidade, porque eu não sei se eu vou fazer agora, mas eu já dei um passo que foi entrar em contato com ele e eu já tenho para mim que ele é um profissional que ele já está gerando essa autoridade. Então, de tanto ele aparecer para mim, ficar trazendo conteúdo de valor, ele me despertou, não a vontade de fazer que eu já tinha, mas ele se tornou para mim uma referência e eu já tenho uma certa confiança, porque eu vejo tanto conteúdo que ele posta que quando eu tiver que decidir que eu vou fazer, eu vou lá consultar com ele. Do mesmo jeito tem que acontecer com o seu paciente. Se você tem uma técnica, se você é bom profissional, mas se os seus potenciais pacientes não sabem, né, que você existe, que você tem conhecimento, eles não vão te procurar. E às vezes o paciente, ele nem sabe que ele precisa. Tem mais isso também. A gente tem aquelas pessoas que estão desesperadas procurando pelo serviço. Essas pessoas, você nem precisa fazer muito esforço. Qualquer postagem que você fizer, você vai capturar, porque elas já estão desesperadas, querendo. Depois, só que isso é uma pequena porcentagem. Abaixo disso, a gente tem uma outra porcentagem de pessoas que são aquelas que sabem que precisam fazer, precisam se tratar, mas elas estão procrastinando. Elas ficam deixando para depois, elas acham que agora não é o momento certo, então elas ficam procrastinando. Essas daí, você já tem que argumentar um pouquinho mais para convencê-las de buscar o tratamento. Só que a grande maioria das pessoas, que é o maior número de pessoas, elas nem sabem que precisam do tratamento. Elas têm dor, elas têm desconforto, elas têm queixas, mas elas nem sabem o que pode ajudá-las. Elas não sabem se elas vão no médico ortopedista, se elas vão no reumatologista, elas não sabem de onde vem aquela dor, elas sabem que dói, porque o paciente, ele é uma pessoa leiga, então eles não têm conhecimento de que estrutura pode estar alterada e do que pode estar causando a dor. Então tem paciente que tem dor lombar e já associa que pode ser um problema no rim, né? E às vezes aquilo é só uma contratura muscular por conta de uma postura errada que ela ficou por muito tempo. E a pessoa não associa. Então, se você compartilhar conteúdo de valor e que informe a paciente, os seus potenciais pacientes, quando esse paciente que nem sabe que precisa, antes, né? Quando o paciente que está procrastinando decidir tomar uma atitude, procurar um tratamento, é você que ele vai procurar. E aquelas pessoas que ainda não têm nem consciência de que precisam, você vai começar a alertar elas de que existe tratamento, de qual que é a causa daquele desconforto, de que você é o profissional que tem conhecimento, e quando ela for também buscar um tratamento, é você que ela vai procurar, porque é a referência que ela tem de profissional e você já vai passando para ela uma confiança, tá? Então, essa é a ideia de trabalhar as redes sociais. Deixa eu chamar aqui Rosilda, que solicita. Ai, gente, perdão. Peraí, errei. Rosilda. Vamos ver aqui.
Natália, posso usar manta térmica ao invés de lençol? Olá, boa noite. Mas choveu quanto no ano passado? Você vê que choveu pra caramba esse ano. Rosilda? O reservatório nunca estava cheio. Oi, Oi, boa noite, tudo bem com você? tudo bom? Boa noite, tudo. Então tá bom. Tudo. Você clicou aqui para solicitar para participar comigo. Acho que eu apertei sem querer, eu só tô aqui, né, vendo. Aí eu olhei pra lá, aí botei o telefone aqui, aí clicou. Ah, bom, mas agora que você está aqui, vamos aproveitar. Se apresenta aqui um pouquinho para gente te conhecer. Tá, meu nome é Rosilda, né? Aí eu tô assistindo as suas lives, né, que você tem passado, vi algumas coisas, mas eu não tô ainda participando do teu curso, né? Mas eu tenho gostado bastante. Qual que é a E sua profissão? eu sou massoterapeuta. Que legal, e sua idade? Massoterapia clínica, Qual que é a sua idade? 54. E de onde que você é? Eu sou aqui de São Paulo. Que legal. E me fala uma coisa, quais são as suas dificuldades, as dúvidas que você enfrenta no dia a dia? Então, eu tô um bom tempo parada, né? Que eu peguei chikungunya, eu parei, porque ela vai e volta, né? Não sei, E é? menina, né? Ah, É horrível. Você fica com dores nas mãos, dores nas pernas, nos pés. Aí eu tô assim, já tem o quê? Uns 4 anos. Aí o nossa, médico disse que assim, que ainda vai ficar mais uns 2 anos assim. sério? Mas aí eu. É. Aí, por enquanto, eu só vou, faço uma pessoa, outra, né? Uma massagem, tudo. Ah, Mas eu tenho que ficar me atualizando, estudando, porque você perde muito, né? Porque você não vai atendendo. E agora com a pandemia que a gente não atende mesmo, né? Agora nem depende. aquelas pouquinho. Aí Se der tempo depende. de. Eu tenho a minha agenda lotada. Glória a Deus. Sim, e eu tenho muitas alunas do Método Natália Tanaka que inclusive participaram aqui da semana de consultoria de spa-terapia, que estão com a agenda lotada também. Então, Ai, que a bom. pandemia não é desculpa para dizer que está sem paciente. Uhum. Agora você tem que Mas se, aí. agora você tem que se perguntar por que será que eu não tô com a agenda lotada? Então, e tem também assim, porque eu tô pouco tempo em São Paulo, né? Tô aqui em São Paulo, pouco tempo, além de tempo. Ainda não conheço muita gente. Assim, eu tenho que me socializar bem ainda, né? E o pessoal que eu conheço mais, assim, é da igreja, e o pessoal da igreja tá tudo assim fora, né? Um pouquinho que eu conhecia. E aí eu tô assim ainda. Tá. Mas eu tô tentando entrar no mercado. E Por isso tem que eu tô assistindo, tô estudando, né? Pra eu poder voltar. Acho que nessa semana agora, eu tava assim, aí de repente do nada tocava pernas. cortou, a gente não tá te ouvindo. Tá ruim. Ai, travou. Deixa eu ver se eu chamo outra pessoa. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que quer participar. Eu vi aqui. Tinha visto mais uma, acho que saiu. Era Rosângela? Acho que era Rosilda. Vamos ver. Acho que era Rosilda que apareceu para mim. Se você tiver aí e quiser participar, é só aceitar. Deixa eu ver quem mais está perguntando aqui. Ah, a Tada está perguntando se eu uso pedras quentes. Não. Eu até tá no meu projeto, vou até dar um spoiler para vocês. Quero até desenvolver também mais dois métodos, que seria com pedras quentes e outro com bambu, mas ainda está no projeto e se der certo, mais para frente eu compartilho aqui com vocês.
Fran, nos atendimentos usar ou não jaleco? Ó, isso aí também é uma questão de preferência. Vai depender dos seus critérios, das suas preferências. Eu já trabalhei de jaleco, já teve fase que eu trabalhei de jaleco, inclusive numa live que eu fiz, eu acho que foi com a Poliana, onde a gente falou de identidade visual. A gente até abordou isso. O jaleco, às vezes, a gente tem a ideia, né, de que ele passa um pouco mais de credibilidade, de autoridade, te dá mais essa segurança. Pode ser que por isso, no início, eu usava assim jaleco. Logo que eu me formei, eu começava a atender e eu usava o jaleco. Talvez por esse fato, né, de eu ainda de eu ser recém-formada e o jaleco dá mais essa sensação de autoridade. Hoje em dia, eu já tenho a autoridade que eu preciso, as pessoas já me conhecem, já sou referência, as pessoas já me indicam. Então, se elas chegarem até mim e eu tiver com jaleco ou sem jaleco, não vai fazer diferença. E o jaleco também, ele limita bastante, né? Ele prende os movimentos, ele é quente. E como a gente trabalha, né, com as mãos, a gente tem que ter muita mobilidade para estar atendendo os pacientes, eu atendo sem, tá? Mas para quem for atender de jaleco, por favor, né? Um jaleco muito limpinho. Já vi profissional que às vezes usam aquele jaleco meio branco encardido. Quem mais? A manta usada para o tratamento com argila serve para usar na maca? A manta que usa com argila, se ela não for aquela de zíper que fecha, daí dá certo, tá? Ela tem que ser uma manta que abre assim, que dá para você colocar em cima da maca. Eu nem sei se a minha é para usar com argila, mas eu acho que não. Nilda, aqui na minha cidade não está liberado o salão de beleza. Eu trabalho no salão, sou de São José do Rio Preto. Estou trabalhando escondido mesmo. Você não consegue atender ou na sua casa, ou atender home care? Isso facilitaria. É o que algumas alunas têm feito, tá? Para não parar. Bem cuidar depilação. Boa noite. Graças a Deus, meu espaço está indo bem nessa pandemia. Resolvi abrir justo na quarentena. Ah, que legal. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Assim como você, eu vejo o que acontece assim com outras profissionais a gente abordou isso na live de ontem com o George, né? Ele também tem as alunas dele que são fisioterapeutas, fisioterapeutas 10K, inclusive, né? Fisioterapeutas que faturam acima de 10 mil, e muitas estão assim se destacando no meio dessa pandemia, estão aumentando o faturamento. Eu tenho alunas que estão aumentando o valor do atendimento no meio de uma pandemia porque estão com a agenda lotada. Ros... Rosilda, deixa eu tentar te chamar de novo, mas a gente não tem muito tempo, já vai acabar a nossa live. Mas eu vou tentar mais uma vez e a gente vê se você consegue aceitar. Quem mais falou? Rosilda falou: eu uso jaleco, mas gosto mais de uniforme leve. Não precisa também necessariamente ser uniforme, pode ser roupa, tá? Normal, desde que seja, né, uma roupa cuidadinha, esteja limpinha, não vai usar qualquer roupa, vai com qualquer coisa para atender o paciente. Eu não gosto muito da versão legging, tênis e camiseta, tá? Eu acho que fica uma versão muito esportiva, assim. Gosto, não gosto. Roberto Silva, Natália, o Júnior Granilt está sofrendo de dor crônica no tornozelo. Qual seria o tratamento levando em conta o seu método? A gente teria que fazer uma avaliação para saber qual que é a causa dessa dor, mas dentro do método Natália Tanaka eu trato com a massagem Life, né? E dependendo do caso, se for necessário, associo mobilização, exercícios terapêuticos, quando necessário.
É, bem cuidar depilação. Meu espaço é na minha casa e somente hora marcada. É. E na situação que a gente está hoje, tá? Tentar marcar os pacientes espaçado, deixar um intervalo. Eu já trabalho dessa forma, eu não marco um paciente seguido do outro, eu sempre deixo um intervalo entre um paciente e outro, para eu arrumar toda a sala, para eu higienizar. E agora, mais do que nunca, isso é muito importante. E aí, o ideal aí hoje é você trabalhar aí até uns 20, uma meia hora de intervalo entre um paciente e outro, para você poder trocar todas as toalhas, higienizar bem a sua maca, evitar, né, que as pessoas se cruzem numa sala de espera. Saúde e bem-estar. Uso calça branca e camiseta polo, às vezes jaleco por cima. Legal. Não necessariamente também precisa ser tudo branco, tá? Eu nunca trabalhei de branco. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar inteira de branco, porque a gente já conversou um pouco sobre o branco, né? Inclusive, vocês estão olhando aqui a minha sala no fundo. Eu liguei para minha arquiteta hoje, porque essa sala, na verdade, é o meu escritório. Eu adaptei para poder estar trabalhando aqui em casa. E hoje mesmo eu liguei para minha arquiteta e falei: Marcinha, pelo amor de Deus, vem aqui em casa que eu preciso dar uma repaginada no meu escritório, porque ele tá todo branco. E para quem conhece a minha clínica sabe, né, que antes eu usava, né, muito branco, e hoje ela foi feito todo um trabalho de cromoterapia com Feng Shui. E quem não conhece, quem não viu, tá lá no meu destaque. Pode entrar lá, que tá lá como está como minha sala, minha clínica, alguma coisa assim, para vocês conhecerem. Então eu não gosto muito do branco, porque o branco causa essa frieza. Então, não necessariamente precisa trabalhar de branco. Fran, tem uma cliente que está com fibromialgia, uns 3 anos. Qual o método indicado? Para fibromialgia você vai usar nela a massagem soft, que é o que vocês vão aprender, que tem uma finalidade relaxante, né? E ela estimula tanto o alívio de tensões musculares, como também promove o estímulo e a liberação de substâncias que vão atuar na parte emocional da pessoa que tem fibromialgia. Estimula a liberação de serotonina, de dopamina, que dão aquela sensação de bem-estar, de relaxamento, de disposição, de ânimo, tá? Também diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, estimula a liberação de endorfina, que é um analgésico natural, porque a pessoa que tem fibromialgia, ela tem uma alteração nessa percepção de dor, né? Essas vias nociceptivas dela estão comprometidas, então qualquer dorzinha é uma dor muito intensa para quem tem a fibromialgia. Então, você pode trabalhar a massagem soft e também a massagem live. Aí a massagem live você vai trabalhar mais em regiões específicas, onde ela tem queixas de dor, né? Principalmente regiões de mais tensão, cervical, torácica, lombar. Então, pode intercalar essas duas massagens e tem um resultado ótimo. Moraes Iracema, sua sala é linda, muito obrigada. Foi feita assim com muito carinho. Logo mais essa daqui também vai ficar, se Deus quiser. Quem mais? Bem cuidar, ainda vou fazer o seu curso, já estou mentalizando. Vai ser um prazer ter você como aluna. Giovânia, tem data para o próximo curso? Ainda não tenho data para o próximo curso, tá? Porque eu me divido entre os meus atendimentos e as alunas que eu já tenho, fazer lives aqui, então a minha agenda é bem corrida. Mas eu tenho ainda 2 vagas, tinha 5, agora só tem mais 2. 2 vagas para a turma 10 do Método Natália Tanaka. Se você tiver interesse, me manda um direct aqui no Instagram, que você pode estar garantindo a sua. Nós acabamos de começar, você ainda pode aproveitar essa oportunidade. Vai acabar, tem 20 segundos, quero me despedir de vocês. Foi um prazer. Toda terça-feira eu vou estar realizando essa live aqui, que é uma nova visão da massagem, para ajudar vocês, profissionais, a alavancarem a sua carreira, o seu negócio, tá? Até semana que vem.